Começou. Pronto, começou, agora sim. Então, Tiago, vamos começar aqui a nossa aula. Hoje a gente vai começar com a parte, então, de concordância verbal e nominal que tem aparecido bastante nas últimas provas, tá? E aí o seguinte, né, vamos já começar aqui, então, ó, esse é o material que depois o coordenador, o professor Márcio, ele vai compartilhar com vocês, mas aqui já tem algumas coisas importantes para a gente pensar em relação à concordância verbal e em relação à concordância nominal. São o seguinte, quando a gente pensa em concordância verbal, como o próprio nome fala, a gente está pensando em quais elementos mandam na concordância do verbo, né? Então, quais elementos fazem com que o verbo ele sofra algumas alterações, algumas mudanças e assim por diante. Bom, o verbo, né, ele varia em algumas coisas diferentes, em 4 coisas diferentes. Um verbo, ele varia em tempo, né, porque pode ser presente, passado, que a gente chama de pretérito ou futuro. Ele varia em pessoa, porque ele pode estar na primeira, segunda ou terceira pessoa. Então, por exemplo, eu faço, tu fazes, ele faz, né? Então tem essa variação de pessoa. Ele pode ter uma variação de número, porque ele pode estar no singular ou no plural, né? Tem primeira, segunda e terceira pessoa do singular, que é o que conjuga no eu, no tu e no ele, no ela. Ou pode ser plural, né? Pode ser primeira, segunda e terceira pessoa do plural, que aí seria o nós, o vós, o eles e o elas. E a última coisa no que o verbo ele varia, Tiago, é o modo, né? O modo verbal. Quais são os 3 modos verbais? O verbo ele pode estar no modo indicativo. O que é o modo indicativo? É aquele que indica uma certeza maior sobre a ação. Então, por exemplo, eu fiz, né? Esse verbo ele está no modo indicativo, né? Ele está no passado, no pretérito, pretérito perfeito, eu fiz, mas ele está no modo que a gente chama de modo indicativo, porque ele indica uma maior certeza sobre a ação. Tem também o modo que é o subjuntivo, que é aquele que indica uma menor certeza ou que indica uma possibilidade, né, ou um desejo. Então, por exemplo, que você estude muito, né, que ele estude para a prova. Então, percebam que aqui eu estou expressando um desejo, ó. Eu gostaria que você estudasse. São verbos que estão conjugados no modo subjuntivo, porque está expressando um desejo. E o último é o modo imperativo. O modo imperativo é aquele que todo mundo lembra, né? O modo subjuntivo, o modo imperativo é aquele que indica uma ordem, né? Então, por exemplo, feche a porta, abra o livro, estude para a prova. Então, esses são os 3 modos verbais, essas são as 3 variações de um verbo. Quando a gente fala, Tiago, de concordância verbal, a gente está falando basicamente da concordância de pessoa e de número, tá? Basicamente de pessoa e número. Primeira, segunda e terceira pessoa, ou singular e plural, tá? Bom, vamos analisar então aqui, depois a gente fala da concordância nominal, eu volto aqui para esse slide. Tudo bem, Márcia? Bom dia. Então aqui, é que entrou a coordenadora aqui rapidinho. Gente, então aqui, Tiago, ou pode variar em número, que seria o singular e o plural. Então, ó, vamos aqui para o próximo slide. Depois, quando a gente falar da concordância nominal, eu volto para esse daqui, tá? Ó, aqui está muito simples. Olha só esse exemplo. Os alunos foram aprovados para o curso técnico. Tiago, aqui eu tenho uma coisa que a gente chama de locução verbal, ou seja, 2 ou mais verbos que fazem sentido, fazem função de apenas um. Qual é a locução verbal? Foram aprovados, não é? Certo. Agora a pergunta é, por que foram aprovados está no plural? Por causa do... Quando tudo sujeito está no plural, né? Alunos. Perfeito, é isso mesmo. Porque, Tiago, aqui tem uma coisa que você já tem que anotar em relação à concordância verbal. Muitos falam assim, é o sujeito que manda na concordância verbal. Não, não é o sujeito, né? O sujeito você encontra sempre perguntando, quem foram aprovados para o curso técnico? Os alunos. Só que não é o sujeito que manda na concordância verbal. É uma coisa específica, Tiago, chamada núcleo do sujeito. Ou seja, é justamente aquele substantivo central que compõe o sujeito. Aqui está muito fácil identificar, porque eu tenho o artigo os e tenho o substantivo alunos. Então, nesse caso, não tem dúvida, quem é o núcleo do sujeito? Obviamente,
é alunos. Então, por que foram aprovados está no plural? Igual você falou, porque o núcleo do sujeito alunos está no plural. Então, é o seguinte, o núcleo do sujeito, se ele está no singular, o verbo fica no singular. Se o núcleo do sujeito está no plural, o verbo ele fica no plural. Então, a regra geral da concordância verbal é essa. É o núcleo do sujeito quem manda na concordância verbal. Então, nesse caso, está muito simples. E nesse daqui? Foram interessantes as primeiras impressões dos alunos sobre o curso técnico. Tiago, aqui a concordância está correta, tá? Em foram interessantes. Por quê? Quem é o sujeito dessa oração? Quem foram interessantes? As primeiras impressões dos alunos. Qual é o núcleo do sujeito? Qual é o substantivo central que compõe esse sujeito? Ou seja, eu tenho que encontrar os substantivos. Quais são os substantivos aqui? Impressões e alunos. Aí eu tenho que me perguntar, quem foram interessantes? Os alunos ou as impressões? As impressões. Perfeito. Então, ó, perceba que nesse caso também não faria diferença, tá, Tiago? Porque alunos também está no plural. Mas isso é uma forma de você encontrar o núcleo do sujeito. Você relaciona ele com o verbo e o complemento, que no caso ali, na interessantes, vai ser um predicativo do sujeito. Quem foram interessantes? Os alunos ou as impressões dos alunos? Opa, as impressões dos alunos foram interessantes. Então, o núcleo do sujeito aqui, ó, é impressões. Se o núcleo do sujeito impressões está no plural, o verbo e o complemento foram interessantes, também fica no plural. Tudo bem, então, aqui, cara, em relação à regra geral, alguma dúvida? Tudo certo. Perfeito, perfeito. Ó, e nesse daqui, então, Thiago? Os alunos e o professor assistiu à palestra de abertura. Primeira coisa, tá certo isso daqui? Os alunos e o professor assistiu a palestra. Esse Verdade, daqui já tem um erro, né? assistiram. Isso, Devia ser... perfeito. Por que assistiram? Porque eu tenho aqui dois núcleos. Quem assistiram à palestra? Os alunos e o professor, não é? Quem Certo. assistiu à palestra? Os alunos. Mas quem mais assistiu à palestra? O professor. Então, perceba que aqui, ó, eu tenho dois núcleos. Alunos e professor são meus dois núcleos do sujeito, né? São meus dois núcleos do sujeito. Então, nesse caso, por isso que o verbo assistiram, ele fica no plural, porque eu tenho uma coisa que a gente chama de sujeito composto. O que é o sujeito composto? É justamente o sujeito que tem dois núcleos e não um só. Nesse caso aqui, ó, alunos e professor são meus dois núcleos do sujeito. Beleza? Certo. Então, por isso que o verbo ele tá no plural, tá bom? Certinho. E nesse daqui? Um cacho de flores amarelas pendia no galho do ipê. Esse daqui tá correto? Um cacho de flores amarelas pendia no galho do ipê. Um cacho? Acredito que sim. É? Sim. Vamos lá. Para a gente poder fazer a análise sintática, Tiago, quem pendia no galho do ipê? Eu tenho que achar o verbo, né? Ah, já até dei a resposta, desculpa. A gente tem que achar o verbo. Qual é o verbo aqui dessa oração? É o pendia. Perfeito. Aí eu tenho que achar o sujeito. Quem pendia? Cacho de flores amarelas. Perfeito. Qual é o núcleo do sujeito? Eu tenho que encontrar o núcleo. O O cacho cacho. pendia no galho ou as flores pendia no galho? O cacho. Perfeito. Não é o cacho que é de flores? Então, nesse caso, o pessoal eles confundem muito, Thiago, porque o pessoal confunde muito. Por quê? Eu tenho sempre que concordar com o núcleo do sujeito. E o núcleo do Tá. sujeito aqui, ó, peraí, acabei pulando, desculpa. Oxe, tá com clique. Peraí. Eita. Boa. Opa. Nossa. Peraí. Tá com duplo clique aqui. Aqui, ó, eu acabei mudando. Mas na verdade aqui, Thiago, desculpa, o próximo slide era para estar outro. Esse daqui, ó,
quem pendia no galho do ipê é o cacho de flores amarelas, porque cacho é o núcleo do sujeito. Então, por Aham. isso que, nesse caso, o verbo pendia, ele está colocado de maneira correta. Ele tem que ficar no singular mesmo, porque cacho que está mandando na concordância do verbo, não flores amarelas. O núcleo do sujeito é cacho. Ó, é o mesmo caso desse daqui, ó. Um grupo de alunos assistiu à aula preparatória. Era para estar esse daqui anteriormente, tá? Desculpa, eu que me equivoquei. Sim. Um grupo de alunos assistiu à aula preparatória. Nesse caso aqui, ó, quem assistiu à aula preparatória? Um grupo de alunos. Eu tenho que encontrar, Tiago, o, o núcleo. O grupo Certo. assistiu à aula ou os alunos assistiram à aula? O grupo é de alunos. Então, nesse caso, Uhum. perceba que o núcleo do sujeito é grupo, beleza? Grupo. Então, grupo é quem manda na concordância desse sujeito, desse verbo, perdão. Por isso que o verbo assistiu, ele está, na verdade, no plural. Perdão, por isso que ele está, na verdade, no singular, porque grupo está no singular, tá bom? Então o pessoal se confunde muito nesse. Tiago, na verdade, essa regra é a mesma do partitivo que você falou que você tem dúvida. Quando, por exemplo, eu falo assim, ó, a maioria da população aprova penas maiores para corruptos. Quem aprova penas maiores? A maioria da população. Nesse caso, não é a população que é o núcleo do sujeito, é a maioria, porque a Uhum. maioria da população, ele é o núcleo do sujeito. Tudo bem? Certo. Beleza? Então, nesse caso, não precisa ficar pensando, cara, em relação a partitivo e tal. É só pensar, assim, é mais simples. Pensa em qual é o núcleo do sujeito que você já consegue resolver isso, tudo bem? Certo. Ô, Rafa, é Oi. na expressão partitiva, eu não lembro direito agora, que você pode concordar tanto com um com o outro, não estou lembrado agora, que é facultativo, você... Acho que você vai chegar lá ainda agora. É o Qual exemplo, que é assim, a aqui que você maior... falou? Desculpa, eu estava mandando uma mensagem aqui para a coordenadora, que ia ter uma reunião agora, só avisando que eu estou em aula. Tiago, desculpa, você pode repetir, por favor? Tá? Tem uma regra que você pode concordar, é que eu não lembro se é na expressão partitiva, que é isso. Em Mas acredito que todas. Só que qual que é o problema, Tiago? A regra fala que você tem essa possibilidade de concordância. Só que quando você olha as questões de concurso, questões de vestibular e de vestibulinho, eles adotam essa regra mais clássica, porque essa regra de que você pode concordar ou com o núcleo ou com, por exemplo, a adjunta adnominal, ela é uma regra mais nova. Então, quando você ah, olha nos exercícios, você percebe que a maioria dos concursos eles adotam a perspectiva clássica de análise, ou seja, é o núcleo do sujeito quem manda na concordância. pô, melhor ainda, então, né? Porque aí eles adotam um padrão, né? Sim. Porque tem muita questão que você fica em dúvida, porque tem as duas possibilidades. Então, esses concursos, eles na verdade sempre adotam, cara, a perspectiva mais tradicional da concordância verbal. Tudo bem? Certinho, legal. Então, de fato, num texto que você está produzindo, você pode, por exemplo, aqui, ó, o que a gramática fala nesse caso, essas gramáticas mais modernas? Quando você fala assim, um grupo de alunos assistiram à aula preparatória, eles falam que você quer dar uma ênfase de que são muitos alunos que assistiram, de que estava Sim. abarrotado, de que tinha muita gente, entendeu? Mas a visão tradicional da gramática não permite essa concordância. Ela vai falar que é o núcleo do sujeito quem manda nessa concordância verbal, tá bom? Entendi, Ó, Rafa. depois a gente volta aqui agora para falar de algumas regras mais específicas. Vamos, por exemplo, aqui, ó, nessa questão. Essa questão, Thiago, eu só esqueci de colocar aqui a fonte. Eu peguei de um concurso. Provavelmente essa daqui você já deve até ter feito lá na plataforma Q Concursos, que você até comentou que tem feito aí alguns Sim. exercícios lá. Porque olha só essa questão aqui, ó. A letra das composições musicais contemporâneas refletem com nitidez os problemas sociais que o Brasil está enfrentando. Aí ele fala assim, ó, o período anterior apresenta uma incorreção gramatical, pois há falta de concordância verbal entre quais termos? Aqui é, no caso, reflete está no plural e está se referindo à letra que está no singular, certo? Perfeito, então tem uma incorreção entre essas duas palavras.
Então, Tiago, você percebe que, pegando a regra nova da gramática que você trouxe, daria para deixar esse verbo no plural? A letra das composições musicais contemporâneas refletem. Você pode, pegando essa perspectiva, você poderia concordar com composições musicais, por exemplo, para Sim, evidenciar justamente que as composições musicais refletem. Só que pode ver que essa questão de concurso, ela não permite esse tipo de, esse tipo de análise. Ela vai adotar a perspectiva clássica, porque letra é o núcleo do sujeito. Então ele espera que você faça concordância com o núcleo do sujeito. Beleza? beleza. Né? É um problema, né? Mas enfim, pode ver então que os concursos adotam essa perspectiva que na verdade é mais tradicional em relação à gramática. Respondido então? Certo. Ó, vamos aproveitar que a gente está então aqui na regra geral. Vamos fazer essa daqui também, ó, que também tem a ver com a regra geral. Essa daqui, Thiago, ela é um pouco mais difícil, tá? Essa daqui é uma questão da FGV. Eles pegaram uma reportagem da Folha de São Paulo, lá dos anos 90, 1990, que tem um erro gramatical, né? Que é esse daqui, ó. Pode-se argumentar, é certo, que eram previsíveis os percalços que enfrentariam qualquer programa de estabilização necessário no Brasil. Aí ele vai falar, né, vai explicar o porquê tem um erro, ele vai falar assim, ó, apesar de consideradas erradas, construções como no segundo turno, nós conversa, a gente fomos, subiu os preços, obedecem a regras de concordância sistemáticas, características principalmente de dialetos de pouco prestígio social. O trecho acima, extraído de um editorial de jornal, portanto representativo da modalidade padrão culta, contém uma construção que de fato é um erro de concordância. Onde que está esse erro? Essa daqui é uma questão de um nível mais difícil. Onde que Sim, está o erro aqui dessa questão? deixa eu ver. Eram previsíveis os percalços que enfrentariam. Agora complicou, hein? Essa daqui é mais difícil. Essa daqui é mais difícil. Tem alguma coisa que para você tá soando estranho? Eram previsíveis os percalços que enfrentariam. Eles se enfrentariam lá, será? Que Ó, enfrentariam programa de estabilização necessário no Brasil. perfeito. Você acertou a resposta. É que aqui eles não pediram para você explicar. Mas Eles assim, pediram. como que você explicaria o erro aí, Thiago? Você tá certo, tá? Esse é o erro mesmo. Você compreendeu perfeitamente. Mas por que que tá errado? Porque eu acredito que se enfrentariam, no caso, ele está concordando com qualquer Com? programa de estabilização. Perfeito. É isso Ele mesmo. estava popular. Tiago, nesse caso, então você concorda que aqui o verbo enfrentariam, ele deveria estar no singular, né? Porque em qualquer Sim, programa de estabilização, qual é o núcleo do sujeito? programa. Perfeito. Se o núcleo do sujeito está no singular, o verbo também tem que estar no singular. É que ali tem um problema que é o seguinte: tem uma inversão, né? O verbo aparece primeiro que o sujeito, então o pessoal já fica confuso por isso. A questão, Tiago, é que assim, essa questão, por que ela é um pouco mais difícil? Porque eu tenho três orações aqui, ó. A primeira é pode-se argumentar. Tá certo essa? Tá, né? Por quê? Essa partícula C, ela tá fazendo com que essa frase ela fique na voz passiva. O sujeito é argumentar, né? Esse verbo na forma nominal argumentar, ele não vai ter nenhuma variação, né? Então, ele equivale à argumentação, por exemplo. Então, o verbo Sim, pode estar no singular, tá certíssimo. Que eram previsíveis os percalços. Quem eram previsíveis? Os percalços. Ou seja, o certo. núcleo percalços está no plural. O verbo eram está no plural.
Então, aqui a concordância está correta. O problema está na terceira oração, igual você falou, Tiago, que enfrentariam qualquer programa de estabilização necessário ao Brasil. Quem enfrentariam? Programa. Então, perceba que se programa está no singular, enfrentariam teria que estar no singular. Então, a gente tem aqui uma situação em que ele deveria estar no singular. Enfrentaria qualquer programa de estabilização. Beleza? Certíssimo. Você já está, cara, preparadíssimo aqui. Eu estou mais, na verdade, retomando algumas coisas com você do que ensinando coisas novas. Você já lembra muito bem das regras. Vamos, então, falar de outras duas de concordância verbal que são importantes para a prova, Thiago? Vamos lá. Porcentagem. Oi? Porcentagem, exato. Essa, geralmente, o pessoal fica em dúvida, né? E também tem uma pequena variação dela. Eu vou ensinar aqui para você da maneira como o concurso pede, tá? Então, assim, podem ter algumas variações, é óbvio, mas, assim, eu estou colocando aqui aquela maneira tradicional de se analisar, porque é assim, justamente, que os concursos, que os vestibulares, eles vão cobrar. Qual que é a regra da porcentagem para concordância verbal, Thiago? Vamos lá, ó. Tem duas formas de... A gente tem que separar. Primeiro, quando a gente tem somente a porcentagem, tá? Então, por exemplo, quando tiver só a porcentagem e esse número percentual ele for menor do que 1, então o verbo, perdão, menor do que 2, esse verbo ele vai ficar no singular, tá? Então, por exemplo, apenas 1% concordou com a ideia. Pô, 1 é menor do que 2, então o verbo fica no singular. Agora, quando eu tiver só um número percentual e ele for maior ou igual a 2, o verbo, então, ele já fica no plural. Então, por exemplo, Tiago, apenas 2,5% concordaram, porque esse número, ele é maior do que 2. 2,5 é maior do que 2. É a mesma regra das horas, né? Agora, são 2 horas. Bateu 2 no relógio, o verbo fica no plural. Agora é 1h30, não bateu 2 ainda. Então, percebam que você tem a mesma lógica dos numerais. O mesmo vale para concordância nominal. Então, por exemplo, assim, ó, 1,5 milhão, né? Só vira milhões quando bate 2. 2 milhões. Ou seja, essa regra aqui do numeral, então não vai ter muita variação. O que você tem que se atentar, e é assim que geralmente aparece, os percentuais, eles quase nunca vêm sozinhos, né? Eles sempre vêm acompanhado de um complemento, de um adjunto. Quando a gente fala de percentual, e quando isso acontece, não é mais o numeral que vai mandar na concordância, é o percentual que acompanha ele. Então, por exemplo, se o complemento ele for singular, o verbo fica no singular. Se o complemento for plural, o verbo fica no plural. Então, por exemplo, ó, 1% dos alunos concordaram, porque aí já não é mais o numeral 1% que vai mandar na concordância, é o complemento dos alunos. Agora, se eu falo assim, 90% da população aprova penas maiores para corrupção. Cara, nesse caso 90 é muito maior do que 2. Só que o complemento é da população. População singular. Então o verbo também fica no singular. É basicamente, ó, o exemplo que eu trouxe aqui para você, ó. 40% da população do planeta já sofre com a desigualdade social. 40% é muito maior do que 2%. Só que o complemento população, ele está no singular. Então, nesse caso, o verbo ele fica no singular porque ele está concordando com o complemento população e não com o numeral 40%. Fez sentido isso? Sim. Ô, Rafa, então nessa questão que você está me mostrando agora nesse slide, é regra isso. Não é facultativo você concordar ou com 40% ou com o da população. Nesse caso, é regra concordar com o complemento aqui, no caso da população. O que a gramática vai falar, Tiago, em algumas situações, quando tiver a inversão, por exemplo, o verbo vier primeiro que a porcentagem, você pode concordar ou com o numeral ou com o complemento. Mas como as provas da VUNESP não têm cobrado dessa maneira, eu não trouxe a regra nesse sentido. Eu trouxe só a regra padrão aqui na ordem direta da oração. Sujeito, complemento, verbo e assim por diante, beleza? Legal, Rafa.
Então tem essa variação. Mas assim, ó, quando tiver nessa ordem direta, sujeito, complemento, verbo e tal, sempre pensa na concordância com o complemento, beleza? Beleza. Tá? Ó, aqui tem outras frases para você analisar, ó. Apenas 2% concordaram com a proposta do governo. Por quê? 2% é maior quer dizer, é igual a 2, né? Quando Aham. for igual ou maior que 2, o verbo fica no plural. Então aqui pode ver que concordaram está no plural porque 2% está no plural. Olha o de baixo. 80% do eleitorado compareceu ao pleito. O verbo compareceu, ele está no singular porque o complemento eleitorado está no singular. 80 é maior do que 2, mas o complemento eleitorado, ele por si só é maior do que 2. Agora, olha só o de baixo, ó. Apenas 1% das pessoas conseguem montar a própria refeição diariamente. O verbo conseguem, ele está no plural, não por causa do 1%. O 1% é menor do que 2. Só que o Sim. complemento das pessoas, pessoas está no plural. O que faz, então, com que o verbo ele fique no plural. Beleza? Beleza, Rafa. Tranquilo essa daqui, né? Tranquilo. E, Thiago, para ser bem sincero, tem caído menos essas regras de porcentagem, porque, igual você falou, tem algumas variações, né? Algumas Aham. variações quando, por exemplo, tem inversão da ordem, o verbo vem primeiro que a porcentagem e o complemento. Mas assim, ó, essa que eu vou passar aqui agora, essa não tem variação. E essa daqui que, de fato, tem aparecido nas últimas provas. Então, presta muita atenção aqui. Você lembra dos verbos impessoais? Se lembro, mais, lembro sim, mais ou menos, né? Que é quando não tem quando não tem sujeito, certo? Isso. Então, você já matou o que é um verbo impessoal. O verbo impessoal é aquele que não tem sujeito. Se quem manda na concordância do verbo é o núcleo do sujeito, se esse verbo não tem sujeito, ele não tem núcleo do sujeito. Qual é a Certo. consequência disso? Não tem ninguém mandando na concordância dele. Qual é a consequência em termos de concordância para esse verbo? Ele sempre permanece no singular, porque ele não tem variação. Ele não Faz, varia, né? ele não varia. Não, faz muito sentido isso, né? Porque se ele é um verbo Uhum. impessoal que não tem sujeito, ninguém manda na concordância dele. Então ele sempre vai permanecer na sua forma do singular, né? Faz muito sentido isso. Quando que vai acontecer na língua portuguesa, Tiago, da gente ter verbos impessoais? Em três situações, tá? A primeira delas, quando eu vou pensa nesses dois primeiros que são os mais comuns. Quando o verbo haver e fazer tiver sentido de passagem de tempo, tá? Então, por exemplo, ó, há quanto tempo você estuda aqui? Eu estou perguntando em relação a um tempo passado, né? Um tempo que já Uhum. passou. Então, aqui perceba que faz sentido esse verbo haver, ó, ele permanecer no singular. A mesma coisa de baixo. Faz 3 anos que estudo aqui. Né? Tem muita gente que erra esse daqui, coloca assim, fazem 3 anos. Tá errado, porque o verbo fazer com o sentido de tempo que passou, ele é impessoal. Então, o certo seria faz 3 anos que estudo aqui, porque eu estou fazendo referência a um tempo passado, a um tempo que já passou. Faz sentido isso? Lembrou da regra? Aham. Normal, né? Tranquilo. E esse daqui, ó, segunda situação, em que o verbo haver e fazer, ele tiver sentido de existir ou de ocorrer. Aqui, Thiago, depois eu complemento, porque faltou ocorrer aqui, não é só existir, tá? É sentido de ocorrência também. Quando esse verbo haver e verbo fazer, então, tiver sentido de existir ou ocorrer, você vai ter esse verbo sem variação, porque é um verbo impessoal. Então, por exemplo, aqui, ó, há ótimos alunos nessa sala, nesta aula. Nesse caso aqui, por que o a está no singular? Porque ele tem sentido de existir. Aham. Existem ótimos alunos nessa sala. Só que aí perceba, Tiago, que assim, se eu quiser utilizar o verbo existir, aí vai ter variação, vai ter plural, né? Certo. Existem ótimos alunos nessa sala. O pessoal confunde muito isso, né? É o verbo haver com sentido de existência que vai ter essa não variação, que vai ficar sempre no singular, beleza? Então, por Uhum. exemplo, ó, houve muita discussão, houve discussões
entre os colegas. Por que que nesse caso houve fica no singular? Porque é sentido de ocorreram. Ocorreram discussões entre os colegas de sala. Então percebam que eu tenho que, nesse caso, manter no singular, justamente porque tem sentido de ocorrer. Lembrou dessa daqui também? Sim, sim. Aí tem, às vezes a pessoa pode colocar houveram, né? Que não existe no caso, né? Nesse Houveram. caso, nesse caso não. Vai existir houveram quando ele for uma locução verbal em que ele vai ser o verbo auxiliar, né? Agora, quando ele tem esse sentido de existir ou de ocorrer, aí ele nunca vai ter plural, né? O pessoal de fato erra muito isso. O pessoal erra muito esse anterior. Geralmente escreve ou fala, né? Faz em 3 anos. Mas na verdade o verbo haver e fazer com sentido de passagem de tempo, ele é invariável. Ele fica sempre no singular. Beleza? Certo. Beleza. A última regra é muito fácil e geralmente ela não aparece, para ser bem sincero. Mas vamos falar, né? Vai que. É Sim. quando você tem verbos que indicam fenômenos meteorológicos, sim, verbos que indicam eventos da natureza, eventos naturais, né? Então, por exemplo, chover, ventar, trovejar e assim por diante. Ó, choveu a semana toda, choveu muito essa semana. Por indicar fenômeno meteorológico, Tiago, esses verbos, eles não precisam de ninguém exercer a ação deles, por isso que eles são impessoais, segundo uma explicação aí das gramáticas como um todo. Então, nesse caso, pode ver que ele fica no singular por conta desse fato especificamente, porque ele não precisa de ninguém exercer ação, é algo natural, acontece naturalmente. Uhum. Então, a gente tem um caso de um verbo que é impessoal, de um verbo que não vai para o plural e fica no singular. Tudo bem? Faz sentido? Certinho. Por exemplo, aqui, ó, tá correta essa tirinha do. Caramba, esqueci o nome dele agora, gente. É o Calves aí ou não? Não, não é o Calvin, esse daqui. O Calvin o Haroldo é aquele É, que se passa na Idade Média, né? Esse é, é o. Oi? esqueci também o nome dele. Sempre, Também sempre ele tem esqueci. uma trava. Então, mas tá correto esse verbo aqui, ó. Eles estão andando, Fifi, né? Aí ele cai. Fazia anos que não pensava na Fifi. O verbo fazer, ele tá correto ali? Fazia anos que eu não pensava na Fifi. Tá certo, não tá? Fazia anos. Tá no Porque, passado, exato, tá um indica pouco no passagem de singular. tempo. É isso. Né? Indica passagem de tempo, perfeito, ele está correto. E o pensava? Quem não pensava? Ele não pensava na Fifi, né? Né? No No caso, eu. eu, né? Ele que está falando, né? Então está conjugado na primeira pessoa aqui do singular, assim, primeira pessoa do pretérito imperfeito, né? Pensava, está conjugado de maneira correta, porque eu pensava. Então a pessoa está correta e o número está correto também. Beleza? Então aqui as Certo. duas formas verbais elas estão corretas caso fosse uma questão. Aqui, Tiago, uma exceção. Então, ó, presta atenção em relação aos verbos impessoais. Lembra que eu falei daquela regra dos verbos que indicam fenômenos meteorológicos, né? Sim. Tem uma pequena variação em relação a ela. Então, ó, presta atenção porque pode aparecer. Quando esse verbo, que geralmente indica fenômeno meteorológico, estiver sendo utilizado no sentido conotativo, ele vai deixar de ser um verbo impessoal e vai passar a ser um verbo que tem sujeito normalmente, tá? O que é conotação e denotação, Tiago? Você lembra? Conotação seria o sentido figurado. Perfeito. Nesse O caso aqui, ó, choveram reclamações. É uma chuva literal? É a chuva da natureza? Não. Então, esse verbo choveram, ele está sendo utilizado de maneira conotativa. Quando isso acontece, Tiago, eu deixo de ter um verbo impessoal. Eu passo a ter, na verdade, um verbo que é um verbo que pode ter sujeito, que aceita sujeito. Então, ele vai passar a ser um verbo que pode ter concordância. Então, nesse caso aqui, ó, quem choveram? As reclamações. Eu tenho sujeito. Então, choveram, ele vai concordar, ó, em número, ó, choveram reclamações. Pode ver que aí está no plural. Por quê? Porque o verbo choveram não está no seu sentido literal denotativo. Ele está num sentido conotativo. É um sentido de que foram recebidas
muitas reclamações. Tudo bem? Faz sentido? Tudo bem. Perfeito, né? Então, ó, vamos fazer aqui a última questão de concordância verbal, que mistura todas essas regras. Essa daqui, por exemplo, ó, é uma questão que eu peguei também de um concurso, tá? Você já deve até ter feito, de repente essa em alguma vez aí no que concursos, ó. Quanto à concordância verbal, assinale a alternativa que contém a sequência que completa o correto e respectivamente as lacunas do texto abaixo. Ó, caros cidadãos, amanhã um grupo passará ou passarão nas ruas deste bairro? Amanhã um grupo passará. Perfeito, singular, né? Quem é o núcleo do sujeito? Grupo, né? Grupo. Grupo está no singular, o verbo fica no singular. Bom, só pode ser então A e B. Arrecadando roupas para as vítimas da última tempestade. A maioria das peças deverá ou deverão ser para adultos? Deverá. Perfeito, né? Aqui a gente teria um problema se a gramática, se essa questão de concurso tivesse adotando, por exemplo, Tiago, aquela regra que você perguntou, que é a possibilidade de concordância. Esse Sim. concurso ele está adotando uma regra mais tradicional. Então, qual é o núcleo do sujeito? É maioria ou é peças? É A maioria. maioria. Então, por isso que o verbo fica no singular. Deverá ser para adultos. Bom, a gente já sabe que é a, porque não vai ter outra possibilidade, né? Apenas 10% das roupas irá ou irão para crianças de 2 a 7 anos? Irão. Oi? Irão. Irão. Porque, Irão ó, para bom, criança. aqui nesse caso, tanto faz, né? Porque 10% é maior do que 2. É, E o complemento roupas está no plural também, né? sim. Bom, a última seria que talvez causaria mais dúvida nos candidatos, né? Porque, ó, houve ou houveram muitos pedidos de cobertores? Aqui o pessoal ficaria em dúvida. Por que é houve, Thiago? Essa daqui, então, já que a gente já sabe a resposta, vamos ver se você explica aí como seria, por que seria houve e não houveram? Porque no caso, houve, ele está no fazendo. É como se fosse a palavra existir, né? E aí ele é impessoal, no caso. Mas aqui não é a palavra existir, é a palavra ocorreu. Ocorreram muitos É pedidos. verdade. O verbo haver com sentido de ocorrer também é impessoal. Então, mas enfim, Isso. isso não mudaria nada. Você chegou aí a uma Aham. resposta, perfeito. Por isso, então, que Confundi. houve muitos pedidos. Porque o verbo haver aqui, ó, ele tem sentido de ocorreram. Ocorreram muitos pedidos de cobertores. Beleza? Certo. Tiago, lembrou tudo aí em relação à concordância verbal? Ah, sim, tá dando uma clareada na mente aqui, Rafael. Legal. Ó, então vamos agora para a concordância nominal, né? A concordância nominal, Tiago, ela eu diria que cai menos, porque se a concordância verbal tem algumas alternâncias, algumas alterações de regra, algumas possibilidades de concordância, a concordância nominal tem muito mais, para ser bem sincero. Mas vamos lá, se você lembra, quem manda na concordância nominal, Tiago? É o substantivo, né? E quais são Uhum. as possíveis concordâncias em relação ao nome? Bom, um nome ele varia em menos coisas. O verbo variava em 4, lembra? 4 coisas. Os nomes, substantivos, adjetivos, pronomes e tal, eles variam só em 2 coisas: gênero e número, tá? Porque ele pode variar em gênero sendo masculino ou feminino, ou ele pode variar em número sendo singular e plural, né? É basicamente isso. Então, a concordância nominal, em tese, ela é mais fácil. Só que a concordância nominal, ela aceita muitas possibilidades de concordância. Então, aqui a gente tem que se atentar a algumas coisas específicas. Por exemplo, ó, aqui nesse caso, a regra geral. Entrava às 9 horas, ignorando as lições. Por que o artigo as, ele está no plural e no feminino, Tiago? Porque lições é feminino plural. Então, perceba que lições é ele quem está mandando na concordância desse nome. Aí depois, ó, e bocejava até as 2 horas. Por que esse artigo não, por que esse numeral duas, ele tá no plural e no feminino? Porque horas é feminino plural. Depois ali, ó, torcendo-me de insipidez sobre os carcomidos bancos
que o colégio comprara. Por que de pinho e usados e lustrosos? Por que tanto carcomidos, que é algo que já está desgastado pelo tempo, quanto usados, quanto lustrosos, está no masculino e no plural? Porque todos eles estão concordando com bancos, né? E bancos é masculino no plural. Então, por isso que todos esses adjetivos que acompanham bancos, que estão se referindo a bancos, eles seguem essa mesma concordância. Então, Tiago, no caso aqui, concordância nominal, você tem que analisar o substantivo, tá? Você tem que encontrar o substantivo, porque é justamente ele quem vai mandar na concordância desse verbo, dessa concordância nominal. Beleza? Certo. Essa é a regra geral, tá? Tiago, só um minutinho aqui que estão me chamando para um negócio. É um minutinho mesmo, tá? Eu vou deixar Tranquilo. aqui Tranquilo. no mudo, rapidinho. Pronto, resolvido, ó. Então, Tiago, essa daqui é a regra geral, beleza? Aí vão ter Certo. algumas pequenas variações, mas, assim, no geral, cara, você tem que saber basicamente essa. Porque concordância nominal é uma parte da concordância que tem muitas coisas que são aceitas como variação. Até quando a gente pensa nas gramáticas mais tradicionais. Então, ó, vou dar uma ideia aqui, por exemplo. Ó, vou dar um exemplo. Olha só esse daqui. Esse daqui é um caso um pouco mais específico, que é quando você tem um único adjetivo se referindo a vários substantivos. Então, por exemplo, ali, naquele caso ali era o contrário, no anterior. Porque aqui eram vários adjetivos se referindo a um único substantivo. Nesse exemplo aqui, Tiago, pode ver que é o contrário. Eu tenho um adjetivo se referindo a mais de um substantivo. O que a gramática fala em relação a essa regra de concordância nominal? Ó, veja como ter pele, cabelo e maquiagem perfeitos. Por que perfeitos está no plural e no masculino? Bom, porque está no plural é fácil saber. Porque pele, cabelo e maquiagem são 3 substantivos. Então, como ele está se referindo a mais de uma coisa, ele fica no plural. Agora, por que está no masculino? Bom, pele é feminino, a pele. Cabelo é masculino, o cabelo. Maquiagem é feminino, a maquiagem. Quando você tem, Tiago, aquela regra que a gente aprende desde pequenininho na língua portuguesa, né? Desde o Fundamental 1, talvez. Mesmo que sejam várias palavras, vários referentes femininos, se tiver apenas um masculino, o adjetivo ele também tem que ficar no masculino. Então aqui, ó, seria perfeitos,
Por quê? Cabelo é masculino, pele e maquiagem feminino. 2 palavras femininas, 1 palavra masculina. Acaba ficando no masculino, beleza? Por isso, Acaba então, prevalecendo o masculino, né? Oi? Prevalece o masculino, no caso, né? Prevalece sempre o gênero masculino quando você tem essa regra. Mas, ó, eu tenho visto, sinceramente, cair pouco coisas nesse sentido. O que geralmente eu tenho visto cair de concordância nominal nas últimas provas, que acho que você tem que prestar bastante atenção nessa daqui. Você lembra dessa regra? Dessa Lembro. alternativa de lógica? Lembra? Do proibido, necessário, que precisa do artigo para Isso, mudar. perfeito. É isso mesmo, é isso mesmo. Então vamos relembrar aqui então, que é o seguinte, Tiago, essas frases elas estão invertidas, tá? Porque a ordem direta dessas frases, dessas orações, melhor dizendo, seria assim, ó: a entrada sem máscara nesse estabelecimento é proibida, porque você tem sujeito primeiro, né, a entrada, e você tem o verbo depois, né? E nesse caso, o predicativo do sujeito, proibida, também depois do verbo. Porque o predicativo do sujeito, não sei se você lembra o que que é. O predicativo do sujeito, lá na sintaxe, é quando você tem uma característica do sujeito unida por um verbo de ligação. Então, por exemplo, Rafael é professor. Professor é um predicativo do sujeito, porque é uma característica de Rafael, só que está sendo ligada por um verbo de ligação, que é o verbo é. Beleza? Então, essa é a regra. Só que ali, Tiago, pode ver que está invertido. Primeiro vem o verbo, depois o predicativo do sujeito, depois vem o sujeito. Entrada sem É. máscara, a entrada sem máscara, essa atitude. Tudo que está grifado aí é sujeito, para facilitar a visualização. Bom, quando está na ordem direta, você não tem escolha, tá? Entrada sem máscara é proibida. Não tem escolha, porque está na ordem direta. Você tem possibilidades de concordância quando essa ordem está invertida, como é o caso desses exemplos que estão aí no slide. Então, por exemplo, ali, ó, é proibida a entrada sem máscara nesse estabelecimento. Por que que proibida aí, Thiago, tem que ficar, vai, você que lembra da regra, por que que tem que ficar obrigatoriamente no feminino? É proibida a entrada. Porque, no caso, o sujeito está com determinante aqui, o artigo A. Isso, perfeito, o A, perfeito. Só que não é só o artigo, a hora que você for me explicar a regra, você falou do artigo. Lembra que não é só o artigo, pode ser um pronome também, ó. Não era necessária essa atitude com o aluno. Por que que ali, ó, também não tem possibilidade de concordância? Não era necessária essa atitude, por conta do pronome essa. Então, é o seguinte a regra: se você tem um artigo ou um pronome acompanhando esse sujeito, a entrada, essa atitude, você não tem possibilidade de concordância. Você tem que manter a concordância de gênero e de número. Agora, o problema, Tiago, é quando você não tem esse artigo ou esse pronome. Igual, por exemplo, aqui, ó, o primeiro, né? O primeiro exemplo, ó, é proibido entrada sem máscara. Tá certo esse exemplo aqui. Por quê? Não tem o artigo nem o pronome antes do sujeito entrada. Então a gramática fala que nesse caso você pode manter o é proibido invariável. Você pode manter ele no masculino e no singular. É proibido entrada. Ah, Pro, mas e se eu quisesse fazer é proibida entrada? Você pode também, não tem problema. Esse tipo de concordância é possível. Mas nos de baixo você não tem essa possibilidade, justamente por conta da presença, ó, desse artigo A e desse pronome demonstrativo essa. Fez sentido? Ah, então, legal, Rafa, porque eu até entendia da questão do determinante, né, que é regra você concordar. Porém, eu não estava Não, não. ciente do primeiro dado. Quando tem o determinante, você tem que concordar. Sim, eu Ah, falo tá. assim, isso eu tava ciente. Agora, na primeira aqui, é proibido entrada sem máscara, eu achei que não tinha como você fazer de outra forma. Não, É aqui proibido. você tem. A não ser, aqui você pode concordar também no feminino, Thiago, sem nenhum problema. Porque Então, não isso eu não o estava artigo. ciente. É que você tem possibilidade de concordância, entendeu? Sim. Agora, se fosse um verbo no infinitivo, é,
fazendo, por exemplo, função de sujeito, ó, é proibido entrar sem máscara. Aí, de fato, tem que manter no masculino, tá bom? Sim, Aí tem que legal. manter no masculino. É proibido entrar sem máscara. Bom, antes da gente fazer as questões, que eu também trouxe para a gente treinar um pouco, olha só essa daqui. Lembra que tem algumas palavras, ô Thiago? Algumas palavras que elas podem ser tanto adjetivo quanto advérbio, né? Qual que é a diferença entre eles? Você lembra? Diferença entre advérbio e Adjetivo? o adjetivo, ele qualifica o sujeito, certo? Isso, os substantivos, no caso, né? Os substantivos. E o advérbio, ele vai. Pô, não vou lembrar falar agora para você, mas ele vai fazer com que o verbo ou o Isso, ele vai próprio modificar verbo o verbo. também Ele vai dar uma característica modifique. circunstancial ao verbo ou a outros adjetivos. Então, por exemplo, ó, eu jogo futebol, não tem nenhum advérbio. Eu jogo bem futebol, né? Então perceba que é uma forma justamente de você dar uma característica de modo ao jogar futebol. Você joga Uhum. bem, né? O advérbio ele pode ter modificar outros advérbios, ó. Eu jogo muito bem futebol, né? Então aí eu estou qualificando eu estou dando uma intensidade ao bem, né? Eu não jogo bem futebol, eu Sim, jogo muito bem muito futebol. bem. Eu estou dando aí uma característica de intensidade, né? Só que tem uma outra diferença entre eles, Thiago, que é importantíssimo para quando a gente fala de concordância nominal, que é a seguinte: adjetivo varia em gênero e número, Sim, advérbio não varia. Então, quando você tem uma palavra que pode ser advérbio ou adjetivo ou advérbio, você tem que analisar o que ela é. Porque se ela for adjetivo, ela vai poder variar e concordar com o substantivo. Se ela for certo. advérbio, ela não vai poder variar, porque o advérbio ele é uma classe invariável, tá? Então aí você vai ter que se atentar a isso. A primeira palavra em que isso aparece é anexo, né? Sabe quando você está mandando e-mail, você fala assim, segue anexo, tal coisa e tal? Anexo é uma palavra que segue essa lógica. Ela pode ser tanto um adjetivo quanto uma locução adverbial. Qual que é a diferença entre elas? Ó, quando ela vier sozinha, Tiago, você pode ter certeza que ela é um adjetivo. Então, por exemplo, Certo. ó, seguem anexas as fotos da festa. Por que nesse caso está variando? Porque é adjetivo. Nesse Aham. caso, está no feminino e no plural, porque está concordando com fotos. Fotos. As fotos, perfeito. Tá? As fotos. Agora no de baixo, por que não está variando? Seguem em anexo às fotos da festa. Porque pensa assim, quando o anexo vier acompanhado de uma preposição, que no caso é essa preposição em aqui, ó, você está Uhum. formando uma locução adverbial, né? Duas palavras que fazem função de uma só. Então, nesse caso, ela vai deixar de ser variável para ser uma classe invariável. Então, ó, seguem em anexo às fotos da festa. Por que em anexo não vai variar e concordar com fotos igual está fazendo de cima? Porque é uma locução adverbial, porque é um advérbio. Então não vai ter variação. Então lembra assim, ó, anexo apareceu sozinho é adjetivo, vai concordar Certo. com o que está mais próximo. Apareceu Uhum. junto de uma preposição em já é uma locução adverbial. Então não vai ter nenhum tipo de variação. Ficou claro para você isso daqui? Certo. Cozinhar. Beleza? Agora, Beleza. como que isso aparece também em outras palavras? Ó, a palavra meio, ela pode ser também as duas coisas. A palavra só também pode ser as duas coisas. E a palavra muito, ele pode ser as duas coisas e mais uma outra, que é um pronome indefinido. Então, olha só, Tiago, essa daqui, por exemplo, ó, quando for advérbio, então, não varia. Quando for adjetivo, varia. Olha só essa daqui, ó, andava meio adoentada. Por que aqui é advérbio? Porque é uma palavra que está dando sentido de intensidade, né? Um pouco adoentada. Então, nesse Sim. caso, pode ver que não vai variar porque é um advérbio de intensidade. Agora, no segundo exemplo, ó, o relógio marcava 2h30. Por que tem variação? Porque meia
é um adjetivo que indica metade, metade de 1 hora, né? 2h30. Então, nesse caso, está variando, porque meia está concordando com uma expressão aí que está subentendida, que é a expressão hora, né? Agora são 2h30, né? 2h30. Então, por isso que vai ter variação. Olha só o de baixo, que é o só. Os dois viviam só reclamando. Por que nesse caso não tem variação? Porque o só, ele tem sentido de um advérbio restritivo, que é o somente, né? Os dois viviam somente reclamando. É advérbio, né? Não vai ter variação. Agora, olha só esse segundo, ó. Os dois viviam sós. Por que nesse caso vai ter variação? Porque o sós aí é sentido de sozinhos, solitários. Então, se sozinho, solitário, é adjetivo. Então, pode ver que nesse caso vai ter variação. Os dois viviam sós. Beleza? Certo. Certo? Agora, de baixo, ó. Suas receitas são bastante saborosas. Por que nesse caso não vai ter variação? Por que é um advérbio? Porque equivale a muito. Suas receitas são muito saborosas. É um advérbio de intensidade. Não vai ter variação. Agora, olha o segundo. O bastantes, ó, temos provas bastantes para incriminar o réu. Por que bastantes ali está no plural, Tiago? Porque nesse caso tem sentido de suficientes, provas suficientes. Então, nesse caso, pode ver que tem variação, que você vai poder deixar, vai ter que deixar no plural, né? Porque ele é equivalente a suficientes. E tem uma terceira, que é o seguinte: bastante também pode ser um pronome indefinido, que é quando você não especifica corretamente uma quantidade. Então, por exemplo, assim, ó, existem muitos alunos nessa sala. Muitos, nesse caso, Tiago, é o que a gente chama de pronome indefinido, porque eu estou falando de uma quantidade que é grande, mas eu não estou especificando quantos tem, né? Então é indefinido, eu não sei muito bem quantos tem. Então, nesse caso, ó, pode ver que se eu utilizo muitos, eu posso utilizar também bastantes, tá? Ó, existem muitos alunos nessa sala. Eu posso falar também, ou escrever, existem bastantes alunos nessa sala. Lembrava dessa regra? Sim. Nesse caso, bastantes é pronome definido. Nesse caso que eu tô falando agora, pronome definido. Tá? Pronome definido. Beleza? Certo. Agora, ó, vamos treinar isso então nessas questões, ó. Todas de concurso também. Alternativa correta de preencher. Acho que talvez já tenha feito isso em algum momento também no que concursos. Ó, temos bastante conhecidos na cidade ou bastantes conhecidos na cidade? Temos bastantes. Eu posso falar muitos? Temos muitos conhecidos? Sim. Então eu posso utilizar bastantes, perfeito. Pode ser A ou B. São bastante risonhos ou são bastantes risonhos? Quer dizer, perdão, falei A e B, não, desculpa. Pode ser C ou D, na verdade, né, Tiago? Mas corrigindo aí. Agora, são bastante risonhos ou bastantes risonhos? Bastante. Bom, nem tem opção bastantes ali na C e na D, né? Mas ali, bastante é intensidade, né, Tiago? Porque eu estou intensificando nesse caso. Lembra que eu falei que advérbio pode também qualificar, modificar, dar uma característica para um adjetivo? Aqui ele está falando justamente isso. Porque eu estou intensificando a ideia de ser risonho, né? São bastante risonhos. Eu estou intensificando essa característica de ser risonho. Então é advérbio, não tem variação. E essa 3 aqui, ó, remeti. Qual que poderia ser aqui? Remeti, anexa. Perfeito. A nota Remeti. fiscal. Bom, então a gente já sabe que é a C, né, Tiago? Mas, ó, tem uma outra possibilidade. Além de remetir anexa à nota fiscal, qual outra poderia ser? Remeti em anexo? Perfeito, porque eu poderia utilizar também como locução adverbial. Perfeito, sem nenhum problema.
Então também poderia utilizar essa forma. Não é o caso, mas poderia utilizar também essa forma. E a 4, os adultos chegaram juntos, né? É a maneira como eles chegaram, é adjetivo, e as crianças vieram junto com a professora, porque significa ao lado da professora, né? É um advérbio de local, de lugar esse daqui, né? É a posição dos alunos em relação à professora. Vieram junto à professora, vieram ao lado da professora. Tiago, tudo bem aqui essa questão? Tudo certinho. E essa daqui, ó. Vamos lá. Se o termo escritor fosse colocado no plural, quantas outras alterações seriam necessárias para manter a correlação da frase? Vamos lá. Ó, o termo escritor já está no plural. Quantas outras seriam necessárias para manter essa concordância correta? Tá, vamos lá. Os bons coerência. Três, Rafa. Perfeito. Né? Porque, ó, eu teria que mudar o artigo, os, teria que mudar o adjetivo bom para bons, e aqui já não envolve, na verdade, concordância nominal, né? Agora é concordância verbal. Se escritor tivesse no plural, o verbo sabe também teria que estar no plural, né? Os bons escritores sabem. Sabe. Perfeito. Tiago, você está muito preparado para as provas aí do processo seletivo. Vai tirar de letra. Você sabe Pô, todas as amém. regras aí, então tá bem tranquilo, né? Para terminar aqui, então, mas ficou com alguma dúvida em relação à parte de concordância? Cortou, Rafa. Ficou com alguma dúvida em relação à parte de concordâncias? Não, deu para lembrar bastante. Me ajudou Eu? naquela questão da partitiva, que eu estava com um pouco de dúvida na expressão partitiva. Da porcentagem também relembrei bem. E é isso, continuar se preparando, né, Rafa? Ó, continuar se preparando, mas assim, ó, se foca numa regra específica, Thiago, a dos Sim, verbos impessoais, porque essa cai bastante. essa é a pegadinha. É uma pegadinha, perfeito. Bom, para a gente terminar aqui, Thiago, vamos então agora para um tópico que é muito cobrado, né? Vamos fazer umas questões aqui de interpretação, tá? A maioria aqui, inclusive, é da Unesp, tá? Que eu peguei, perdão, de vestibulares da Vunesp, para a gente poder pensar em interpretação. Quando a gente pensa em interpretação, cara, a gente tem que sempre tentar pensar em elementos que já estão no texto ou que estão, de alguma forma, aprofundando aquele texto. Ó, essa questão aqui, por exemplo, que é da FAMEMA de 2019. A FAMEMA é um vestibular que é feito pela VUNESP. Vamos lá, ó. É uma tirinha da Mafalda, né? Você aí que faz questões de vestibulares, de concursos e tal, você sabe que Mafalda é muito cobrada, né? Então aqui, ó, e não é que neste mundo tem cada vez mais gente e cada vez menos pessoas, boa essa daqui, né? Cada vez mais gente, cada vez menos pessoas. Aí ele pergunta assim, ó, do questionamento da personagem Mafalda, depreende-se uma crítica a quê? Bom, quando ela faz oposição entre gente e pessoas, ela tá fazendo aqui uma atitude crítica. Porque ela tá falando assim, ó, no mundo tem cada vez mais gente. Ou seja, ela está colocando um caráter quantitativo em relação ao ser humano, né? A Sim, essa ideia de que a população está aumentando. E quando ela coloca cada vez menos pessoas, ela está colocando um caráter o quê em relação à humanidade, Tiago? eu A acredito que seja. empatia, né? A humanidade. Então, qual a crítica que ela está fazendo aqui? É a generalização do consumo, não é? Do consumo? Não, Não, acho que é desumanização ele. do É, mundo. É aí, perfeito. É a desumanização do mundo, né? Porque se ela está fazendo essa oposição entre quantidade e qualidade, né, sim. crescimento populacional e a questão e o pessoa se refere à empatia, à humanidade das pessoas, então ela está fazendo aqui uma crítica à desumanização do mundo, né? Perfeito. E essa daqui que é da Unesp, Tiago, que também é uma questão, né, que também é um vestibular,
que é feito pela VUNESP. Qual você marcaria nessa? Ó, examine a charge do cartunista argentino Quino, né? Aí vai ter ali a foto da praça e tal. Ele vai perguntar qual oposição tem essa charge explora. Então, por exemplo, quando você vê um texto sobre pobreza, a pobreza só existe porque existe a riqueza, né? Então, essa tirinha aqui esse cartoon, né, essa charge do Quino, que é o mesmo cartunista da Mafalda, o que ele está colocando em oposição aqui? Entendendo direito o desenho aqui ainda. Oi? Não estou conseguindo compreender o desenho aqui ainda um pouco, tá um pouco Ah, embaçado. tá um pouco ruim? Ó, Deixa eu virar, é deixa eu virar a tela. é uma praça que tem um monumento de uma mulher com correntes sendo quebradas, com uma tocha na mão sendo impulsionada para cima, né, para frente. Embaixo você tem um guarda com um cacetete. Você tem nos espaços ali de grama e tal várias proibições, várias coisas sendo proibidas. Então, por exemplo, tem ali proibido pisar, proibido jogar bola, proibido andar de bicicleta, proibido trazer o cachorro. O que ele está colocando aqui em oposição? Acho que no caso aqui seria liberdade e repressão. Perfeito. Tiago, nessa daqui geralmente o pessoal fica em dúvida, por quê? Público e privado. Pô, a praça é pública. Só que perceba que não tem nenhum elemento aqui nesse cartoon do Kino que traz a ideia de privado, né? Tipo assim, ele não tá falando, por exemplo, da privatização de um parque. Ele não tá, por exemplo, colocando uma foto que tem um banheiro do Nubank no Parque de Ibirapuera, por exemplo. E isso hoje em dia existe, tá? Tem umas cabines que são patrocinadas pelo Nubank e a pessoa tem que pagar para poder, tipo, tomar banho lá dentro, usar e assim por diante. Então ele não está fazendo essa oposição entre público e privado. Tipo, o parque que era público se tornou privado porque agora uma empresa comprou os direitos de usufruto. Ele está fazendo aqui uma oposição entre liberdade e expressão. Perdão, liberdade e repressão. Ou seja, o, o monumento da mulher quebrando as correntes com uma tocha na mão sendo impulsionada. Pô, isso representa liberdade, né? Sim. Só que quando você vê várias coisas sendo proibidas, o guarda com o cacetete, assim por diante, ele está falando justamente daquilo que é anti a liberdade, né? Que é justamente o que a gente pode chamar de repressão, tá? Então, de fato, era essa oposição aqui que ele cria, tá? Ó, para a gente finalizar aqui, Tiago, e esse daqui que é do Enem, mas que tem várias questões da VUNESP que vão nessa direção aqui, ó. No texto, os recursos verbais e não verbais empregados têm por objetivo o quê? Ó, a criança mexendo no celular antes de dormir, aí ali tem explicando vários malefícios do uso do celular, né, antes de dormir e tal. Bom, Rafa, eu acredito que seja a letra A, divulgar informações científicas sobre o uso indiscriminado para celulares. Aqui, ó. Por que não é essa, Tiago? Porque a função desse cartaz não é só fazer divulgação de informações, é, na verdade, influenciar o leitor a fazer com que, principalmente pais, acho que esse cartaz é bem voltado para pais e tal. Não, desculpa, na verdade não. Até pela linguagem empregada, é para as próprias crianças esse. Na verdade, o que ele quer fazer é influenciar a mudança de hábito da criança. Então perceba que não é somente divulgar informação, é, na verdade, promover a mudança de hábito. É mais do que só divulgar informação, entendeu? Sim. Tá? Então, por isso que a B e não a A. E essa daqui, Thiago, para finalizar, ó, essa daqui é a última, tá?
E essa daqui, ó, a associação entre o texto verbal e as imagens da garrafa e do cão configura recurso expressivo que busca o quê? Essa daqui, essa publicidade, ó. Esse pet é descartável. E aí tem ali uma garrafa pet. Esse não, porque pet também é uma palavra em inglês que a gente associa justamente a animais de estimação, né? Abandono é crime Sim. e tal. Qual que seria a correta nessa? Daqui é mais fácil. Sensibilizar o público em relação ao abandono de animais domésticos? É esse mesmo foco. Criar essa sensibilização no público. Perfeito. Tiago, então por hoje é isso. Na próxima É. aula, então, se Ah, não me engano, dia 7/6, a gente então fala de outros dois tópicos aí muito importantes, que são a parte de semântica e outras questões que envolvem a interpretação de textos, porque basicamente a prova tem muita interpretação de textos, beleza? E aí depois que bem eu terminar característico da essa aula, Unesp, né? característica da VUNESP. E aí, inclusive, depois que a gente terminar essas duas aulas, aí o professor Márcio, né, o nosso coordenador, ele vai compartilhar com vocês aí todo esse material. Prefiro mandar tudo de uma vez no final do processo, tá bom? Certinho, Rafa. Beleza, então. Bom, Thiago, então, você tem mais alguma dúvida aí? Não, por